Boas escolhas a todos. Já de volta ao templo da luta. Pessoal chegando aí, boas escolhas a todos. Grande Tetel. Sempre bom te ver aqui. Júlia, não esqueci de você não. A gente ainda vai se falar essa semana. Para você também, Tetel. Tetel, amigo de milênios. O pessoal já começou a bombardear aqui. O que vocês acham? O que você acha da luta do Ariston França, meu amigo? Como é que você tá? O pessoal começou a me bombardear aqui. O que eu acho da luta do Ivan? Geralmente qualquer coisa que você fale depois da luta, ela sempre vem com um gostinho de desculpa, né? Porém, é importante mencionar, isso aconteceu realmente 3 lutas antes da luta dele, o joelho dele saiu do lugar, no aquecimento. Isso aí é justificativa? Não, com certeza, né? Ele até para o que aconteceu, ele lutou muito bem, né? Perdeu numa decisão dividida, porém tenho certeza absoluta que ele vai melhorar. Agora deixa eu falar em inglês, porque a pergunta foi em inglês. What I think about Aslan performance, it's very important to mention that 3 fights before his fight, he dislocated his knee. Before that, the whole week, the weight cuts, everything, the camp was amazing. I'm not saying trying to justify then the results was because that, but definitely right before the fight, your knee gets out of the place and you have to put it back and do the warm-up and go to fight. Kind of brings a little bit away on, how you're going to be thinking, how you're going to be reacting during the fight. So I do believe that if he fights Cutelaba 1,000 times, he'll win 1,001. That's my opinion. Pessoal chegando aí. Minha esposa na live com a gente, Bruna Silveira. Beijo no coração. Até dividir com vocês uma coisa até que o pessoal não acredita ou então não sabe, né? Nós temos uma manhã muito agitada, né? É hora de ela preparar o lanche do Max. O Max não gosta da comida do colégio e é uma correria, uma rotina meio militar, né? Mas são manhãs diferentes, dizendo assim, né? Cada manhã é uma caixinha de surpresa. If you can tell us when and where are the PFL championships? Yes, the finals will be in Saudi Arabia on the week of Thanksgiving in the United States. I believe it's September 29. We have 3 finalists, Dakota, Devlet and Mulatov. So it would be 3 championships.
Right. Adding to what I just said, in 2 weeks, I think October 19, it is Renan Ferreira against Francis Ngannou. So don't miss that. John Emblin against Edwards, too. Só avisando aqui aonde vai ser a PFL. Agora eu falo para vocês. Vai ser na Arábia Saudita. Eu vou 2 vezes esse final agora de ano. Vou agora em outubro para o Renan, que é contra o Francis Ngannou. E no final de novembro, as finais do torneio. E a gente tem 3 finalistas. Fé em Deus, sempre. Sempre. Loucos Everton. E aí, meu amigo? Pessoal que eu conheço. Não deixando de mencionar, nesse último final de semana que o UFC foi em Paris, nós tivemos 4 lutadores, deixamos de ganhar uma só. E o show que o Moicano deu, né? O Moicano, na verdade, com todo respeito, tirou o francês para nada, aonde o francês em casa, o Saint-Denis, em casa, e de uma certa maneira eu completamente concordo com como aconteceu, as coisas funcionaram lá em Paris, né? Principalmente os estrangeiros tiveram que fazer exame de sangue, de urina depois da pesagem. Existiu como é que eu posso dizer isso? Existiu não uma injustiça, mas mais ou menos por aí, né? Enquanto todo mundo estava recuperando, os outros estavam fazendo isso, e foram mais de um lutador que mencionou isso também. Então, às vezes a gente, né, a realidade, a vida, como você quiser chamar, traz pra gente uns obstáculos que, por mais que sejam difíceis, a sua decisão de entender, acolher e continuar faz uma grande diferença. Ansioso para ver a luta do Renan. Eu também. Já vem um camp longo, né? Principalmente quando se luta num país que o horário é diferente, tudo é diferente, né? A gente tem que se adaptar a isso tudo. Exatamente, não sei como ele estava conseguindo enxergar depois daqueles golpes. A verdade é que a esperança que ele teve depois do primeiro round foi justamente porque ele ser da casa, né? Ser da França. Então o pessoal acho que ainda queria, ou acreditou que ele tivesse condições de lutar, na qual não. Eu acho até perigoso, né? Eu acredito que seja perigoso, ainda mais tratando de visão, né? O Moicano deferiu muitos golpes com cotovelo. Isso aí foi essencial. Deveria ser imposto para todos os atletas, com certeza. Eu também concordo com você. Você faz para um, você faz para o outro. Você tem que, na verdade, ter aquele bom senso, né? De que você não pode fazer para um e não fazer para o oponente. Que na minha opinião pega até mal, né? Porque é claro que você está tentando prejudicar o outro, né?
problema será para o Ngannou, com certeza. O Ngannou tem um problema seríssimo e grande. O Renan está muito bem treinado, muito acima de treinado, consciente, né? É importante, muito importante, uma coisa que as pessoas quase não falam. Você é prestes a não enfrentar, né? Eu não diria enfrentar, mas eu diria prestes a concretizar um passo muito importante na sua vida, como é essa luta, né? Para mim, dos pesos pesados, é a luta do século, né? Onde dois pesos pesados mesmos vão se colidir. É importante ter consciência. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Ter a consciência da pressão, ter a consciência da responsabilidade. Sempre é importante reconhecer o que o momento te traz. Muitas das vezes as pessoas querem aquele momento, mas não querem o que o momento traz. E o momento traz muita pressão, muita responsabilidade. Com certeza vai ser um marco na carreira do Renan, que vai diferenciar muito em tudo, né? Vai ser o lutador que provavelmente fez o que ninguém fez até agora, nocautear o Ngannou, né? E eu até acredito que assim que vocês escutaram falar nocautear, falar, mas como o Conor é prepotente. Não tenho. Se eu não tiver essa linha de pensamento, esse raciocínio, essa mentalidade, o que eu estou fazendo aqui? Eu não posso ir para a guerra acho porque não perdi nada. Eu não posso não acreditar no que a gente faz, no nosso trabalho, né? No Renan, no potencial dele, no potencial dos treinadores. Mais ou menos, não sei, porque não existe isso. Esse pensamento não me acompanha. Eu não deixo me acompanhar. O que o senhor acha de Marcos Buchecha de volta ao ginásio? Eu estou aguardando muito isso, né? Ele está preparado praticamente, né? Vem treinando muito. Pelo contrário, incomoda quando você está num ritmo de treino e você tem que desacelerar, porque os promotores não te dão luta, querem dificultar, então fica bem difícil, mas estou bem ansioso, voltando agora no final do ano. Ele luta no mesmo card do Adriano Moraes, o Mico. É isso. Vai ser, é engraçado porque a gente aqui não tem como falar, vai ser um final de ano bem agitado, né? O nosso ano constantemente é agitado. Às vezes é mais agitado do que o agitado. Exatamente dessa maneira. Esse final de semana, o UFC em Salt Lake City. Oi, da Croácia. Esse final de semana, como eu estava dizendo, no UFC em Salt Lake City, a gente tem a Kayla Harrison. Construindo o caminho dela para o título, se Deus quiser. E é isso. Uma situação que me chamou muito a atenção nesse último UFC em Paris foi da lutadora, né, que mal conseguiu
ela mal conseguiu. Eu vou até quero fazer um vídeo em relação a isso, porque são duas coisas que me admiram muito. Primeiro, é ainda essa inconsistência, essa falta de conhecimento de treinadores, lutadores, que ainda existe em relação ao corte de peso, né? Antigamente, na minha época, como tudo era muito primitivo, né? Era no tempo da caverna, então a gente não tinha muita noção de como fazer, de que jeito, como é que é feito isso. Até porque eu, graças a Deus, nunca tive problema de perder peso, eu sempre lutei no peso pesado. E eu vejo que hoje em dia ainda existe lógico que eu entendo que cada caso é um caso, e principalmente para as lutadoras, né, existe aquele encontro da luta com aquela fase do mês que todas elas têm. Porém, ainda assim, eu sou completamente da teoria, da certeza que corte de peso não é para a semana da luta. A semana da luta é justamente onde o momento necessita de encontrar a felicidade. Nossa, o que tem uma coisa a ver com a outra, Conan? Se você deixa para perder na semana da luta 5 quilos, 20 pounds, um número muito agressivo, como é que você pode esperar que o seu corpo vai render, vai performar? Não tem como. Eu faço sempre essa pergunta quando eu converso com treinadores ou até com nutricionistas: qual é a quantidade de energia que você sabe que o seu corpo gasta? Você sabe o quanto de energia o seu corpo gasta, da quantidade de piscadas que você dá durante o dia, da sua movimentação, desde que você levanta da cama até que você vai dormir? Não, ninguém sabe. Eu não sei quantos pontos de energia o meu corpo ou eu preciso para piscar, para falar, para me movimentar, para me mexer. Ninguém tem essa ideia, a não ser as pessoas que sejam estudiosas nesse sentido, né? nessa matéria. Então, o que acontece, gente? O corpo, numa explicação muito rápida e resumida, ele funciona como uma segunda pessoa. Ele sabe da necessidade dele, eu não sei. Então, quando ele vê que ele está chegando perto, ou até mesmo antes de chegar perto de um momento fatal, ou qualquer outro tipo de problema que pode causar alguma coisa que seja ruim para ele começa a fechar a porta, ele começa a apagar a luz, ele começa a desconectar. Então, ele tem que ter tempo para ter esse entendimento. O que você está fazendo? Você está perdendo alguma coisa? Você está repondo de uma maneira? Eu sempre aconselho, e principalmente com os atletas que eu trabalho direto, e aqui na American Top Team, o corte de peso, ele tem que ser fatiado. Exatamente fatiado. Sabe quando você põe o presunto, o queijo naquela maquininha que vai fatiando? É exatamente. Só que você começa 4 semanas antes da luta. Para o quê? Para o teu corpo ter entendimento. Para você chegar principalmente na semana da luta e você ter condições de ser feliz. Por quê? Olha só. Vamos ao mundo invisível. A pressão, a responsabilidade, eu falei isso em relação ao Renan. Tudo acontece no comecinho. É como vai se formando ou um temporal ou um dia de sol lindo. A escolha é sua. Porque ele vai trazer coisas, ele vai trazer sentimentos, ele vai trazer reflexos do momento que você está entrando. Então, quando você não tem, isso é uma questão de bom senso. Hoje em dia não é questão de, eu não sou tão inteligente, então eu não tenho recurso de saber.
Não, hoje em dia já não existe mais isso. Tem o Google, tem a internet, tem uma série de coisas, uma série de caminhos que você pode ter, até porque cada corpo, cada pessoa é diferente, tem uma reação diferente. Quando você tem um treinador ou você tem alguém que ele aplica a mesma fórmula para todo mundo, o meu melhor conselho para você é: corre e não olha para trás, porque ele não sabe do que está fazendo. E você vai pagar pelo preço, você vai pagar pela conta. Então, voltando ao assunto, é muito importante você ter conhecimento de você, de como você se sente. E eu digo assim, num exemplo eu faço, tem gente que come cebola, tem gente que come tomate. Isso não quer dizer que é ruim, quer dizer que a minha preferência é diferente da sua. E assim funciona também para o corte de peso. O meu corpo reage de uma maneira, eu gosto desse tipo de comida, isso me faz melhor, isso me faz perder peso, isso me faz aumentar o peso. Então, esses detalhes, como eu disse antes, não é uma questão de QI. Você não precisa ser a pessoa mais inteligente, você precisa ser a pessoa mais curiosa de você mesmo. Prevenção de lesões é realizada nos treinos, analisando e corrigindo posturas, treinamentos, motor, trabalhando agilidade, pilometria, flexibilidade, equilíbrio. Sim, o treino, gente, é uma preparação. Exatamente, se eu tivesse que usar uma analogia, o que o treino é, para todo mundo entender? Sabe quando um ator vai fazer um filme, aí ele se prepara para ele atuar naquele personagem? É exatamente dessa maneira. O treino não é só para você repetir uma determinada posição, uma determinada técnica, mas também é para você se moldar, é para você poder entender qual é o meu tipo de raciocínio para essa luta. Aí você fala assim, mas pô, toda luta é luta. Não, senhor, não é dessa maneira que funciona. Cada luta é um personagem, cada luta é um tipo de ferramenta, um tipo de instrumento, é um tipo de estratégia, é um tipo de pensamento, é um tipo de raciocínio. Isso tudo é feito durante o treino, inclusive o peso. Por quê? O desgaste que você tem na quantidade de treinos que você faz tem que ser usado para justamente manter esse equilíbrio, aonde você, como eu sempre digo, é como se você fosse fazer um touchdown. Touchdown é quando no futebol americano o quarterback, o cara que lança a bola, calcula exatamente aonde a bola vai cair e o outro jogador vai passar para agarrar a bola, entendeu? Então, isso é um touchdown. Você tem que fazer esse cálculo do touchdown. Então, de uma maneira bem resumida, né? E eu tentei simplificar o melhor possível. É dessa maneira que funciona. Então eu, na verdade, me assombra muito, né? E você vai falar, mas pô, eu na verdade não sei o detalhe. De repente ela estava no período fértil dela, naquele momento. De qualquer maneira, como você sabe que pode acontecer, e as coisas não acontecem de um segundo para o outro, existe um processo aquele tipo de situação se aproximar, principalmente as lutadoras femininas. As lutadoras têm que ter um entendimento melhor. É tão prejudicial isso, que não só influencia na sua performance no dia seguinte, mas
na sua vida como lutadora. Entendeu? Então são contas que você vai abrindo, contas que você vai abrir para você pagar depois, porque vai te trazer uma conta no futuro. Olha, os rins, o fígado ou qualquer outro tipo de coisa. Então é importante pensar isso. Não adianta você ser famoso, ganhar bastante dinheiro para gastar tudo na saúde, né? Será que vale a pena? Cássia, muito bem, muito bom te ver aqui. Boas escolhas, ótimas escolhas. Coisas incríveis acontecem quando a gente diz: Senhor, seja feita a sua vontade. Sim, sempre, mas a gente tem a nossa parte, né? Não é tudo na conta de Papai do Céu, não. A gente tem que ter a nossa responsabilidade de fazer também. É por isso que ele dá ao filho o livre-arbítrio. Então é importante sempre a vontade dele, com certeza, independente da sua crença, da sua religião. Mas isso não faz com que a gente não tenha responsabilidade, que a gente não tenha curiosidade, a gente não tente facilitar, né, de uma maneira inteligente, acolhedora, carinhosa, o nosso caminho. Porque o Papai do Céu tem muito filho, gente. Vamos pensar dessa maneira. É necessário também a nossa colaboração. Olha que pergunta interessante, né? Raramente, porque para alguns traz uma quantidade de sorte, de coincidência, e para outros tem um entendimento melhor. A ATT é a academia com maior sucesso no mundo das lutas. Como se manter no topo por tanto tempo? A maior e melhor resposta é trabalhar duro, consistência, muita consistência, e ter entendimento, principalmente, que não vai ser fácil. Nossa, muito legal no começo, mas com uma grande quantidade de pessimismo no final. De forma alguma, jamais pessimista, completamente com uma consciência clara de que o caminho a ser perseguido é duro, árduo, com muito temporal, com muita chuva, com muita neve, também tem os dias de sol, mas não tem uma constância, não é nunca, e nunca vai ser da maneira que a gente quer. Essa é a fórmula de como se manter tanto tempo no topo. É você acreditar que a consistência, o seguir o caminho é dessa maneira, e não tentar modificar, porque você não tem como. A gente não tem em geral, não só aqui, essa habilidade para satisfazer a nossa conveniência. Eu só saio de casa no sol, eu não saio na chuva, eu não quero suar, eu quero estar sequinho, cheirosinho. Não. E uma coisa também que é muito importante mencionar: nós não temos medo de errar, e de que o erro, na verdade, a verdadeira cara do erro, a verdadeira intenção do erro é ensinar. A gente tem completa compreensão sobre isso. Faz com que o que não é bom a gente tira, a gente não tem medo de modificar, moldar, não. Nada dos cinturões que a gente tem, nada das vitórias que a gente já conseguiu, que a gente lutou por elas, foi sorte ou coincidência. Nunca. Na vida de ninguém, não só aqui ou na vida de qualquer outro lutador, o que seja do MMA, o que seja da vida.
Temos que fazer a nossa parte, exatamente, Cássia. Me parece muitas das vezes, isso aí, eu não vou entrar no mérito da religião, jamais, mas é muito fácil você botar tudo na conta do papai, é muito fácil você botar tudo na conta do Criador. Não, muita fé nele, sempre nele, primeiro de tudo nele, é da maneira que eu sou, mas tem que fazer a sua parte, você tem que fazer a sua parte. Pô, ele te deu perna para você andar, te deu braço para você movimentar, te deu corpo, te deu... Mas o que você quer? Você não quer fazer mais nada. Você quer o quê? Ganhar uma roupa branca, uma áurea em cima da cabeça e uma harpa? Mas aí não tem graça, né? Aí não tem graça. Olha só que pergunta excelente. Quais são os aspectos mais importantes para um lutador iniciante se concentrar? A concentração, eu diria, se conheça, se experimente, pesquise. Eu vou dar um exemplo. Toda vez que eu recebo um lutador, que a gente tem o nosso programa amador de base, e muitos também que vêm de outras artes marciais, né, que independente, vem do jiu-jitsu, nunca fez na MMA, ou veio do boxe, que nunca fez o MMA. Um dos conselhos que eu dou é que você estude. Peraí, o meu negócio é pontapé, soco, é violência. Você precisa estudar, porque no estudo você se monta, você se forma, você se encontra. O que é isso, Kona? O que você está dizendo? Eu vou dar um exemplo bem rápido. Como eu disse para vocês, às vezes eu recebo outros lutadores de outras artes marciais. O que eu faço? Meu amigo, senta em casa, vai no YouTube mesmo, e começa a assistir uma série de lutadores de strike, de boxe. E se imita. Tem uns que são assim, tem uns que são assim, tem uns que são assado, e você vai começar a se encontrar. É como se você fosse começar a entender o ritmo e o balanço do seu corpo. Você fala, pô, mas é engraçado isso. Não, é muito sério. Aonde eu vou encontrar a minha maneira de me movimentar? Nisso vai para tudo que é lugar. Eu estou te dando um pequeno exemplo, bem resumidinho. Então, o que você precisa fazer, um lutador iniciante? Primeiro, ser estudioso. Você precisa se formar. Quem se monta é você. Você tem influências. Quem vai peneirar essas influências é você. Você depende de você. A jornada é sua, o caminho é seu, a responsabilidade é sua, e no final quem assina o papel é você. Tudo isso é importante você entender no começo, porque é ali no começo que vai refletir no meio e até onde você quer ir. Então, escolha professores, escolha treinadores. Tenha certeza, ou procure ter perto da certeza, aonde você está indo, o que você está fazendo, com quem você está treinando. Porque hoje em dia, como em qualquer outra área, existem milhões de pessoas que se formam em 3 dias na internet. Não sei se você acha que isso aí eu prefiro uma pessoa com experiência, eu prefiro uma pessoa que eu saiba de onde ela veio, qual foi a barriga que ela saiu. Então, essa é a minha opinião. Então, para você que está iniciando, tome cuidado para você não trazer para você um pedaço de uma coisa que vai te custar um mau hábito e vai te custar um atraso no tempo. Aqui
Eu sou uma pessoa que tem uma opinião sobre talento muito agressiva, muito radical. Eu tenho que botar para você dessa maneira, porque as pessoas usam essa forma, essa palavra, esse significado de uma maneira que faz com que você seja sortudo, que você seja abençoado. Abençoado todos nós somos. Estamos aqui para aprender. Aí já parou. É igual. Como também o talento não existe. Mas como assim quando não existe? Não existe. Porque se o talento existisse e existisse essa desigualdade, meu amigo, só ia ser bom quem fosse talentoso, só ia ter sucesso quem fosse talentoso, só ia dar certo quem fosse talentoso. E a verdade não é. A verdade não é essa. Essa é a verdade que a gente escolhe comprar para acomodar a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de entendimento de quem na verdade nós somos. Se eu falar para você que você cria uma determinada posição, eu vou e repito essa posição, mesmo criada por você, 1 milhão de vezes. Eu vou ficar melhor do que você que criou. Eu vou ter mais entendimento, vou saber mais detalhes do que você. Por quê? Não é questão de inteligência, não é uma questão de aparência, não é uma questão de social, é uma questão de vontade. Talento deveria ser chamado vontade. Não existe talento, existe vontade, consistência. Eu quero fazer, eu vou fazer. Trazendo com isso uma consequência, consciência da normalidade, que vai ser um trem louco, vai ser sacrifício, vai ser porradaria geral, mas está tudo bem. A minha vontade vai ser sempre a prioridade. E eu digo a mesma coisa, gente, para os professores, para os treinadores. Como faço para adquirir um treinamento com vocês? Que treinamento seria esse? Que tipo de treinamento, Rael? É até importante mencionar, mas vai ser na Itália, no começo do ano de 2025, eu vou fazer um seminário somente para treinadores. Vai ser uma semana com vários grupos de treinadores de vários lugares. Eu estou pretendendo fazer isso também no Brasil e aqui nos Estados Unidos, porque o que acontece? O treinador, a única coisa de errado num treinador é acreditar que ele sabe de tudo. O treinador é mais estudioso do que o lutador. Mas o treinador é o que ensina. Ele aprende, ele modifica, ele ajusta, ele compreende, ele molda. Ele é um cientista de laboratório que constantemente está criando fórmulas, está desfazendo, aprimorando, nesse sentido, em todas as direções. Então é necessário um compreendimento. Hoje, quando me perguntam o que é um bom treinador, é aquele que não sabe nada, quer aprender tudo e sempre está com o pé no chão. Cada lutador é individual, cada lutador é um caminho, cada lutador é uma direção. Você não pode pegar todo mundo, eu já disse isso antes agora, aqui na live, pegar uma fórmula, um 2 mais 2 e aplicar para todo mundo. Logicamente que não vai dar certo. Tem que ser autoconhecer. Ou melhor, ser próprio amigo. O aprendizado do conhecimento é fundamental. Cássia, sempre
Isso aí deveria ser parte da sua oração. Se você faz uma oração, ou você faz uma conversa com o Criador, com o Papai do Céu, com Deus, como você quiser, deveria ser parte dela. Que o Senhor me faça me conhecer melhor, que o Senhor me ajude a me conhecer melhor, que me dê mais clareza, que me dê mais consciência. A maioria dos nossos problemas não estão do lado de fora. A maioria dos nossos problemas é com a gente mesmo. O nosso envelhecimento não é pela idade. O nosso envelhecimento é justamente como a gente não sabe lidar com a gente. Isso tudo reflete do lado de fora. Você não gosta de você, você vai gostar de alguém. Você não se respeita, vai respeitar alguém. E assim vai. Então, faça isso se faça como um templo. Ah, não, eu não consigo. Lógico que você consegue. E não é pelo fato da obrigação que você tem que dormir e acordar com você. Não é obrigação. É acolhimento, é carinho. É você se entender melhor. É você se entendendo melhor que as coisas vão ficar melhor. Você vai ter mais acesso a você. A você. Para você poder lidar com tudo ao seu redor. Determinação é a consistência. A vontade está aí dentro da determinação. O que traz para você determinado. Você vê uma pergunta que as pessoas me fazem muito. Pô, será que eu consigo? A minha resposta para as pessoas, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? O quanto você quer? Qual é a quantidade e o grau da sua vontade? Ali mora a resposta do seu sucesso. O que o lutador precisa para estar na ATT? Na verdade, você já tem que ser profissional, né? Você já tem que ter um currículo. Você precisa mandar esse currículo para a gente. E a gente vai analisar. Muitas das vezes não é ainda o momento, não é simplesmente eu quero ir, não é no sentido de eu quero ir, você não pode vir. É questão de você estar preparado para você engrenar no treinamento e você fazer parte do time. É como se você tivesse no primário, não é o caso, é só um exemplo. Não, eu quero ir para a faculdade. Não, meu amigo, você não pode ir para a faculdade, primeiro que você tem que passar para o ginásio. Eu não sei se ainda se chama dessa maneira, o ensino segundo grau, eu não sei bem. Porém, você tem etapas, você tem passos a cumprir. O que o lutador precisa aqui? O talento é a disciplina em excesso, no trabalho duro, na persistência de aprender todos os dias, o querer evoluir. Eu digo para você que sim, da maneira que você pode estar certo, mas eu digo para você que a disciplina é o iniciar. O que faz você percorrer, o que faz você caminhar é consistência. E a consistência vem de uma vontade completamente psicopata, completamente de uma obsessão nesse sentido positivo de que você quer chegar naquele lugar, naquela meta, naquele sonho. O querer evoluir, entende? Que sempre tem algo novo para aprender, independente do quanto já sabemos. Eu sou daquele partido, daquele grupo, ou daquele pensamento de que nada sabemos e tudo aprendemos. Quanto mais você aprende, mais você procura espaço para aprender mais. Imagina, de uma maneira analógica mesmo, dizendo assim, que você é uma biblioteca. Então eu estou sempre procurando criar espaço na minha biblioteca para trazer mais um livro, para aprender mais um pouco.
Eu nunca eu nunca escolho estar farto de livros, de conhecimento. Quero mais, quero mais, quero mais. Sempre na fome. Não, você não precisa estar no UFC. Você, na verdade, precisa ter um histórico já que você já é lutador profissional, aonde você luta, quantas lutas você tem, e mostrar o seu trabalho, e a gente vai analisar. Talvez pode ser que sim, pode ser que não. Tudo depende. Tudo depende. Obrigado, Toshi. Compreendo perfeitamente. Abraço para você, boas escolhas. Obrigado, Rael. Você também. Somos movidos pelo aprendizado. Se achar que tudo sabemos, estacionamos e não sairemos do lugar. Não só estacionamos e não sairemos do lugar, como você começa a desaprender. Você vê só que a regra, qual é a regra, ou seja, uma das regras principais do mundo, no nosso planeta? Só existe uma direção, para frente. Como assim? Você não tem como voltar no passado, você não tem como voltar na era primitiva, na charrete, não tem, é para frente. Isso é o que? Evolução o que? Aprendizado, cada vez mais se aprimorando, cada vez mais se conhecendo, ajustando, modificando, mesmo nos grandes conflitos. Então, sim, não pode parar. Quando você vai vir para Valência, Espanha, fazer a nossa inauguração? Estou planejando com meu primo, que é o cabeça, é o cabeça da ATT na Espanha. E em breve a gente vai saber, vai dizer isso para vocês. Obrigado, Cássio. Também eu sinto saudade das pessoas que eu já tenho conhecimento, que está sempre aqui com a gente, né? Mas é o que eu digo. A melhor coisa que a gente faz, não só quando eu digo, mas quando eu escuto também, eu quero dividir, eu quero trazer as pessoas para poderem participar, eu quero poder dividir com elas uma visão, uma opinião, a minha crença, o que eu acredito, da maneira que eu vejo. Eu não estou falando de verdade, de ser a minha verdade, não. É a questão de que muitas das vezes, como eu disse antes, o que nos causa problemas é justamente a nossa falta de molejo, de mudar de ângulo, de ver de uma maneira diferente, de ter uma interpretação diferente, de ter um entendimento diferente. A maioria das vezes a gente acha que tudo é castigo, Deus está castigando a vida. Não tem castigo, tem aprendizado, tem aprender, tem evoluir. É isso então, gente. Vou ficando por aqui. Tem que começar a dar treino agora. E nos vemos na quarta-feira que vem, com certeza. Fiquem ligados que a gente pode se encontrar aí até no meio, ou antes, depois de hoje. E a gente vai se falando. Dúvidas na caixinha, no direct, como você quiser. Não deixem de adquirir o livro Mestre de Você. O mestre de você não sai da minha cabeça, da minha bolsa. É o meu companheiro. Já me perdi quantas vezes eu li e sempre aprendo algo novo. Excelente, muito obrigado, Cássia. Essa é a intenção. É justamente essa. É te trazer um pouco ou muita opção, você ver de uma maneira diferente esse percurso que é só seu, privado, particular seu, mas que você pode fazer dele boas escolhas.
Tá bem então, Rael, eu fico aguardando. Lógico que tem um livro em português na amazon.com.br. Caso você tenha algum problema, manda um direct para mim que eu te direciono, mas tem sim. O que não falta são meios para você adquirir o livro. Para vocês também, boas escolhas, gratidão pura de vocês estarem aqui comigo nessa hora, a gente ter esse papo, essa troca de aprendizado. E é isso, vamos seguindo, boas escolhas a todos. Quero, quem está comprando o livro, quem vai ler o livro, eu quero um feedback, por favor, me manda. Ou pode, até mesmo na live, quando a gente estiver junto aqui, dá o seu feedback. Aceito todos os tipos de crítica, elogio, tudo sempre vem de uma maneira para ensinar. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Façam boas escolhas, os bons dias, boa tardes, boa noite vêm daí, das boas escolhas, e a gente se fala em breve. Tá bom?